Bem-vindos ao canal do The Insight Group. Hoje é dia 25 de maio, estamos há mais de ano vivendo uma crise. E a crise é a etapa final do processo seletivo. E grandes empresários, grandes empresas, pequenas empresas, microempresas, todos passam alguma vez ou muitas vezes por isso, por disputas entre as equipes. E eu não preciso nem dizer que isso é totalmente contraproducente à alta performance, ao alto faturamento, a crescimento, que disputa entre equipes te atrapalha, teu cliente está lá na ponta, mal atendido, isso não dá, não tem como. Mas como é que essas coisas acontecem? Como é que essas coisas começam? Normalmente com coisas pequenas. Com coisas pequenas que vão ficando grandes, que vão se tornando uma bola de neve. E aí, quando tem uma disputa entre equipes ou entre pessoas dentro das equipes, quem não quer se envolver, que está lá para fazer o seu trabalho, está lá para dar o seu melhor e não se envolve, ele também está contra. Porque as pessoas que estão em disputa é aquilo, ou está comigo ou está contra mim. Então as pessoas que estão neutras estão contra as pessoas que estão em disputa. Bom, se você não acompanhou semana passada nossa maratona de equipes e alta performance, eu te convido fortemente a assistir. A primeira coisa que normalmente é como começa a disputa é por alguém que não fez o que devia fazer, que não foi informado o que devia fazer. Então, assim, a primeira coisa que se está acontecendo isso na tua equipe, você vai lá, assiste o vídeo onde eu explico certinho, você tem que ter um manual de operações. Eu vejo, porque como eu visito muitas empresas e converso muito nesse processo de desenvolvimento, eu vejo empresas assim, que às vezes o colaborador já passou do contrato de experiência e ainda não conhece todos os seus afazeres. Não conhece, sabe por quê? Porque o manual de operações está na cabeça das pessoas. Quem está treinando, o treinador, ou quem está passando como que a pessoa tem que agir, essa pessoa daqui a pouco esquece alguma coisa, não dá alguma dica, não dá algum detalhe, e aí o trabalho tem que ser feito, tem que ser tido um retrabalho, ou começa uma disputa de outro setor, olha lá, né? O comercial não faz, o pós-venda não faz, quem entrega não faz. Sabe por quê? Porque assim, não existe uma regra, não existe um manual de operações. Normalmente as disputas acabariam se houvesse um manual de operações. Dá trabalho? Ah, dá trabalho. Mas pensa o tempo envolvido em disputa. Imagina o que é ter um colaborador que já passou do contrato de experiência e que não sabe todas as funções. Porque quando chega alguma coisa nova, toda hora ele tem que perguntar, toda hora ele tem que parar o serviço para perguntar. E aí eu pergunto, como está teu cliente nessa hora? O manual de operações é aquilo, eu não sei o que fazer, eu vou no manual. Se é uma coisa diferente, é uma variável, ok, aí eu chamo alguém para me ajudar. E isso diminui disputas, porque não tem aquilo, tu não fez o que tu devia fazer, vamos pegar o manual. Realmente eu não fiz, ok, vou fazer, agora vou fazer certo, não sabia, esqueci de ler. Ok, não, sabe, muda isso, acaba quando há um manual de operações. E assim, as empresas não têm um manual de operações. Sabe, aquilo que diz, tu vai fazer tal e tal coisa, quando acontecer isso, tu faz isso, quando acontecer isso, tu faz aquilo. É simples. Dá um trabalhinho? Dá. Mas a gente que é empresário, a gente sabe, a gente tem muito trabalho mesmo. A gente, olha, até botar tudo em ordem, as coisas levam tempo. E se a gente não começou fazendo certo, o retrabalho ele é maior. Quando a gente começa fazendo certo do início, do dia que a gente abriu a empresa, já começa fazendo certo, é diferente. Mas ok, vamos recuperar esse tempo perdido.
a grande maioria de disputas em equipes é falta de um manual de operações. E mais uma coisa, que também a gente conversou semana passada. E o ego. O ego, olha, é um bichinho danado. É um bichinho danado. Porque é aquilo. Por que certas coisas, e isso, gestor, eu vou te dar, você, gestor empresário, eu vou te dar uma dica. Isso é uma dica comprovada por psicólogos, por psicanalistas, por neurocientistas. Assim, tudo que eu expresso, toda opinião que eu tenho, ela fala de mim, ela não fala da pessoa. Mesmo que seja que a pessoa esteja realmente cometendo algum erro, alguma coisa, mas quando eu expresso uma opinião, aquilo me machucou de alguma forma, alguma coisa que eu tenho que eu não gosto. Quando eu expresso opiniões de forma forte, né, que eu não gostei de certa coisa, sabe por que a gente não gosta? Porque aquilo está dentro de nós e nós não gostamos daquilo em nós. Então essa é uma grande dica para quando tu for resolver uma disputa, perguntar, a primeira pergunta a fazer é: por que isso te tocou? Por que isso te afetou? Por que tu não conseguiu passar? Por quê? Né? Quando a gente está lidando com disputas de ego, talvez a pessoa na hora fique até meio... Mas assim, faça de uma forma tranquila, sem ofender, cuidado com as palavras, mas é uma boa pergunta a se fazer. Por que tal atitude da pessoa te mexeu contigo? Por quê? E aí vamos voltar à alta performance. Nós estamos aqui com qual meta? A grande meta da empresa é a experiência do cliente. Então, não dá tempo para ego se a minha meta é o que eu vou entregar para o cliente. Mesmo que o meu trabalho, daqui a pouco eu não tenho nenhum contato com o cliente. Mas para que uma empresa existe? Para dar a melhor experiência que o cliente pode ter. Quando a gente conversa, quando a gente segue nessa linha com os nossos colaboradores, que quando a gente está vendo que é ego e conversa, por que isso te afetou? Nós estamos aqui pela experiência. Aí, ok, escuta o que ele tem para te dizer e aí vai para o manual de operações e vê onde é que está o erro, a gente precisa colocar mais um adendo e conversa. Dá honra ao teu colaborador, mesmo que ele esteja errado, mas ele te trouxe alguma coisa. Se ele te trouxe alguma coisa, dá honra e escuta. Mas leva isso para esse lado de tirar do ego. Quando a gente tira do ego, as disputas elas diminuem. Quando nós entendemos que o nosso objetivo dentro da empresa é o cliente lá que está nos esperando, é a experiência que ele vai ter, os egos eles se acalmam, pode ter certeza. E qualquer dúvida que você tiver, que precisar de mais orientações a esse respeito, nossos contatos estão tanto na bio quanto na descrição desse vídeo. Nós vamos ter mais conteúdo durante a semana.